primeiro insight que a gente traz, né, explicando esse roubar, ele basicamente está falando que você precisa copiar as outras pessoas. E copiar também é uma coisa que as pessoas costumam não gostar. Tipo, como assim copiar? Eu quero ser original. Quer ser Não, original. eu quero fazer algo não único, né? A minha marca, como assim minha marca copiar? Não, não tem isso. E para começar, ele mesmo traz uma frase que é bem interessante que tudo basicamente é um plágio, né? Então não existe muito esse lance de eu criei do zero. Não. Tudo vem com base no repertório, no que a gente consome. Então, a gente não está falando aqui de copiar no sentido de plágio, né? Que seria você fazer o trabalho de outra pessoa parecer ser seu, né? A gente tá falando muito mais em usar aquilo como uma referência para criar as coisas. O próprio Silvio Santos já falava isso, né, nada Exato. se cria, tudo se copia. O próprio a musiquinha dele é de uma música russa. Aham. Então, o Austin chega nessa conclusão para os artistas, mas não é uma coisa que a gente tá fora do nossa mídia, né. E realmente o livro é muito bom, tenho ele aqui, ó, pra vocês. E não só esse, os outros 2 da série também que ele Sim, fala são bons e tem essa coisa, tem essa jogada de marketing, né, usar uma palavra que pode parecer muito assustadora, e ela foi bem impactante. traduzida, né, porque roube, né, Brasil praticamente a gente é roubado todo dia, então a gente fala: "Pô, esse cara vai me roubar ainda É. mais?". Não, 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 não. A ideia dele foi muito, eu tinha um preconceito muito grande contra esse livro por ter virado mainstream, mas é um preconceito errado. Uhum. O livro é muito bom no sentido de tem coisas valiosas aqui dentro, a gente vai tentar passar pelos principais pontos, que podem ajudar o seu negócio. Assim, é tão bom que serve até para negócios. Sim, exatamente. Então, basicamente esse roubar é no sentido de a gente quer copiar outras pessoas, mas, para começar, uma coisa bem interessante é que às vezes hoje você já faça isso. Às vezes você já entra nos seus concorrentes, vê como eles fazem as coisas e copia a forma como eles fazem. Só que uma coisa que esse livro também traz é que a gente não está aqui querendo simplesmente copiar. Porque se a gente só copia as outras pessoas, eventualmente a gente vai ficar dependente da próxima evolução deles, Uhum. né? A gente copiou, beleza. Então, qual vai ser a próxima vez que eles vão melhorar alguma coisa no e-commerce deles para a gente copiar e também melhorar no nosso? Então, aqui, essa engenharia reversa, a gente não quer parecer com quem a gente está copiando. A gente quer começar a pensar como eles. Porque se a gente está copiando a pessoa é porque a gente acredita que ele faz bem aquilo. Então, dando um exemplo aqui do meu lado, em e-commerce, se eu copio algum elemento de alguma página de produto, é porque eu identifiquei que aquela marca conseguiu resolver aquele problema de uma forma boa. Então, sei lá, dando um exemplo de e-commerce de moda, vamos supor que eu tenho um problema no meu e-commerce de moda, que é as pessoas, muita devolução por conta de, não serviu direito. Uhum. Beleza, eu vou procurar como que e-commerces de moda fazem essa questão de tabela de medidas, né, para evitar essas devoluções. E o que eu enxergar que fez da melhor forma, eu vou copiar para o meu, adaptando a minha identidade visual, ao meu tom de voz, mas eu vou pegar aquilo, copiar para mim e, principalmente, entender o porquê que aquilo funciona tão bem. O que ele traz no livro bem sobre a questão de cópia é que o ser humano ele tem uma deficiência, ele não consegue copiar 100% uma mesma coisa igual. Então você faz ele mostra que ele mostra uma estrelinha, depois tenta fazer essa mesma estrelinha. Você pode fazer isso 1 milhão de vezes, você nunca vai fazer o mesmo Uhum, desenho. Por mais que uma assinatura você faça ela igual, quem sabe um pouquinho de análise disso é pelos pontos onde você para a caneta que se analisa se aquela assinatura é verdadeira ou não. Claro que tem as pessoas que fazem as cópias, mas mesmo assim ninguém consegue copiar 100%. E num negócio, quando você vai copiar alguma coisa, já muda uma realidade, as suas ferramentas. Porque às vezes a ferramenta do seu concorrente é outra e você quer trazer a mesma coisa para sua realidade. Ah, não, mas eu copiei até a ferramenta que ele usa e eu quero trazer igual. Mas a pessoa que está executando é uhum, diferente. Ela tem um background diferente. Então ela vai pegar, ela tem que entender o que ela está copiando. É isso que você falou. Eu vou copiar a dor que ela resolve, o problema que ela resolve, e não só aquela funcionalidade. Se a cópia for cópia por cópia, for carimbo, eu trazer de lá para cá sem saber o porquê que eu estou trazendo isso, aí sim é plágio. uhum. Agora, se eu tô pegando de um e-commerce uma coisa, do outro e-commerce outra coisa, e às vezes pode ser de vários segmentos. Então não é copie só os seus concorrentes, é copie os e-commerces. Tem muita gente pondo dinheiro, tem muita gente testando coisa. Quer ver um exemplo de cópia que aconteceu e é bem legal? Eu já contei essa história pro Kevin, eu vou contar de novo. Ele vai se cansar e ele vai ouvir essa história mais umas 30 vezes. Hum. Que é Habib's versus McDonald's, é a maior concorrência de fast food no Brasil. O dono do Habib's encomendou para sua diretoria que eu tô ficcionando a história, tá? Mas a história é real, mas os fatos eu não sei se foram dessa forma.
mas ele queria saber onde é que ele abriria as franquias dele. E aí ele encomendou para a sua diretoria falou: "Vamos ter que fazer uma pesquisa de mercado, vai custar tanto, vamos ter que investir tanto". E aí ele chamou a sua diretoria e falou: "Não, que absurdo, vocês não estão sendo inteligentes. Gente, o McDonald's já gastou milhões para saber onde que é o melhor lugar para abrir um fast food. Vamos abrir do lado do McDonald's". Isso é Hum. uma cópia. Então, enquanto o concorrente dele já fez um estudo de mercado e viu quais eram os melhores pontos de venda, ele vai abrir do lado. Ele oferece o mesmo tipo de serviço, é a mesma ideia, é o drive-thru, é o delivery, é a comida rápida, então ele vai abrir do lado. Então ele está copiando o McDonald's, mas ele está copiando o quê? Copiando os melhores lugares para se abrir uma loja. E isso você pode trazer para o mundo digital igual. Você pode copiar vários e-commerces. Às vezes você não vai conseguir ser uma Amazon, você não vai conseguir ser um grande marketplace, mas tem coisas que você pode beber dessas lojas que você traz para sua loja e faz como boas práticas, que entra nesse nível de se eu fizer isso, eu vou ter muito mais resultado. Um, Uhum. um exemplo básico é ter várias imagens do produto. Então, quantos e-commerce você vê que tem duas imagens do produto, três, às vezes, ou uma só? Gente, tem que ter várias imagens dos produtos. Essas lojas não usam várias imagens dos produtos porque elas gostam, elas usam porque elas já testaram e viram que essa é a melhor forma. Então, colocar várias imagens do produto é um jeito de você roubar do Uhum. seu concorrente. Então, o roubar é entender o porquê que ele faz aquilo e ir a fundo. Então, acho que esse roubar se aprofunda bastante nessa questão.